Governador, eu quero pegar esse gancho do governo federal, no seguinte sentido. Hoje, o seu partido é quem tem os nomes mais jovens e arejados da centro-esquerda. A centro-direita está se colocando para jogo com tudo para 2026, né? Tem Tarcísio, tem Romeu, Zema, tem Ratinho Júnior. Mas em peso nacional, a esquerda e centro-esquerda está com Lula. Não tem outra pessoa. Já posso falar? Desenvolva, governador. Não, porque assim, o campo dos partidos que estiveram com Lula em 2022 não tem um outro candidato hoje colocado, porque quando você vai para uma reeleição, os aliados ficam assim numa posição engessados, vamos dizer assim, engessados, né? Porque se o atual presidente, em que o PSB faz parte do governo, vai para a reeleição, então você não tem muito o que fazer, a não ser que você saia do governo. Eduardo Campos, na época nós fizemos isso, quando Eduardo Campos foi candidato a presidente da República, tá? Mas hoje não tem esse debate interno dentro do PSB. O que poderia movimentar os partidos desse campo é se o presidente Lula tomasse uma decisão de não ser candidato à reeleição. Mas ele, naturalmente, tem a saúde, tem energia e parece que tem disposição, mesmo não anunciada, né, e até uma decisão do PT, que é o partido dele continuar, né, como candidato o ano que vem. Então, isso engessa os partidos aliados, tá certo? Então, de fato, esse campo tem, nesse momento, essa candidatura, que é a candidatura do presidente, que é um líder, como já disse aqui, um líder popular forte, né, e então precisa ser respeitado. Como o campo mais à direita, o principal líder também popular, que é o Bolsonaro, está neste momento inviabilizado, então começam a surgir nomes. Se o Lula não fosse candidato, surgiriam nomes também dos partidos do campo mais progressista. Como se o presidente Bolsonaro pudesse ser candidato, e se ele puder ser candidato em 2026, também diversas dessas candidaturas colocadas não estariam colocadas, elas não existirão. Tá? Então, a ausência, a lacuna, o vácuo provocado pelo Bolsonaro, né, incide e anima, né, outros governadores e outras lideranças se colocarem como candidatos. O senhor vê nesse campo da centro-esquerda, mais progressista, enfim, como queira chamar, você vê figuras proeminentes nacionalmente? Eu acho que o Alckmin é uma figura proeminente. Governou esse estado 4 vezes, é vice-presidente da República. Acho que o Haddad é uma figura, uma figura importante, tá certo? Já deu tempo o Alckmin ser identificado como alguém de esquerda nacionalmente? Não, nós não precisamos de alguém de esquerda, nós precisamos de alguém que possa conduzir um projeto para o Brasil. Nós não precisamos ter alguém com carimbo de esquerda, tá? Você precisa de alguém que tenha resultado para a população brasileira. O que as pessoas querem é o resultado. Às vezes você não precisa saber a cor do gato desde que ele pegue o rato, tá certo? Assim, é preciso que a gente tenha resultado do trabalho no dia a dia. Se não tiver resultado, não tem sustentação. Isso é necessário que a gente busque resultado. Então a gente tem que ter gente que apresente resultado para a população. Governador, o senhor citou há pouco aqui a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, de inelegibilidade, de outros ao seu redor ali que estariam já se colocando como nomes presidenciáveis. E o senhor governador viu ontem, no domingo aqui na Paulista, muitos outros governadores aderindo à manifestação convocada pelo ex-presidente. Como é que o senhor vê esse movimento político do ex-presidente Bolsonaro e de outros tantos governadores que podem ou não ser candidatos? Ratinho Júnior, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, dentre outros. Vejo com naturalidade, porque também, além de estarem presentes, é uma estratégia eleitoral, né? Porque, como nós dissemos aqui, assim, você tem 2 grandes líderes populares no Brasil hoje. Gostemos deles ou não, nós temos 2 grandes líderes, Lula e Bolsonaro. São 2 líderes populares, tá certo? Onde eles vão, eles carregam uma multidão. Então, assim, vamos respeitar eleitoralmente essas lideranças. Os governadores que estavam ali, menos Jorginho, todos os outros têm pretensão legítima
de candidatura à presidência da República, né? E buscam um ambiente de simpatia em torno das teses do presidente Bolsonaro. Então, é natural que eles estejam presentes buscando essa identidade, essa correlação, sabendo eles ou apostando eles que o Bolsonaro não será candidato à presidência. E para fechar sobre essa manifestação de ontem, a pauta era o PL da anistia e anunciaram que os parlamentares seriam procurados um a um para conseguirem assinatura suficiente para que esse projeto seja pautado, pelo menos a urgência. Como é que o senhor vê o assunto, o PL da anistia? Olha, o assunto, ele precisa ser, primeiro assim, é preciso considerar que a gente tem que tirar os excessos, né? Assim, tanto das decisões judiciais, das punições, tem excesso. Mas é preciso considerar, antes disso, que você não pode achar e desconsiderar que houve um fato muito grave no dia 8 de janeiro. Né? Então, você precisa, considerando que houve um fato muito grave no dia 8 de janeiro, né, e que as pessoas precisam ser responsabilizadas por aqueles fatos, isso é uma verdade, porque qualquer ameaça, de fato, às instituições, agressão, mesmo quem acha que não teve uma tentativa de golpe, mas teve uma dilapidação de patrimônio, teve um ataque às instituições fisicamente e, naturalmente, simbolicamente. Então, as pessoas não podem cometer atos como esse e achar que isso vai parecer que não existiu. Né? Aquilo existiu, tá certo? Então, precisa ser considerado. Segundo, eu acho que pode, sim, debater o impacto e o tamanho de punições que está sendo estabelecido. Perfeito. Vamos lá, Bruno. Obrigado. Governador, a gente sabe que desde 2015 o investimento público como um todo no Brasil caiu muito. Né? Acho que isso ainda é muito reflexo do governo Dilma, né, que levou muito o investimento público, principalmente federal, e no momento seguinte, uma necessidade de ajuste fiscal, né, teve ali como principal vítima o investimento público. Desde então, a gente viu esse investimento voltando a surgir, principalmente em governos regionais, né, estados e municípios, principalmente. E a gente sabe que, historicamente, esse investimento ele é muito diferente do que o investimento federal, né, na sua característica, no seu tamanho do investimento, no tamanho dos projetos, né, no alcance que eles têm e muitas vezes até na eficácia que esse investimento tem. Nesse sentido, como o senhor enxerga que é a forma de escolha desse investimento? A gente sabe que existem muitas frentes demandando recursos, demandando investimentos, projetos de mais médio, longo e curto prazo. Como é esse processo de escolha? Hoje em dia a gente tem muito mais dados, né, para fazer escolhas bem educadas, né? E como que o governo leva isso adiante? Olha, primeiro, falando do Brasil, né, um pouco da história do orçamento da OGU, é bom que a gente considere. Eu já fui deputado federal, já fui senador da República. Quando eu era deputado federal, a gente tinha R$1 milhão de emenda individual e só tinha isso, não era execução obrigatória. Né? Então, assim, para mostrar como ainda o pouco recurso disponível para a União foi sequestrado pelo Congresso Nacional. Tá? É culpa do Congresso? Não acho que é culpa do Congresso. Eu acho que é culpa, primeiro, da fragilidade que a gente teve no período final do governo da presidente Dilma, que levou ao impedimento dela. Então, ela perdeu o controle político. Depois, o presidente Michel Temer assumiu, também teve diversas denúncias contra ele. Ele não conseguiu controlar politicamente o Congresso Nacional. Depois, o presidente Bolsonaro, ele meio que terceirizou a política para partidos no Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional avançou. Hoje, o Congresso Nacional, ele domina, ele comanda, ele direciona 50% dos recursos de investimento. Isso é reversível? Isso é reversível num governo com muito apoio político. Tá Tem que ter muita popularidade. Muita popularidade. Esse assunto para ser tratado assim, abertamente, porque esse não é o papel originário do Congresso, tá certo? Por mais que isso seja bom para um município, para outro, que recebe um recurso aqui, outro ali, uma emenda, não sei o quê, mas assim, perde a União a capacidade estratégica de definir seus investimentos. Perde a União. Então, assim, isso é fácil de mudar, não é fácil de mudar. A gente viu agora um debate que envolveu o Supremo Tribunal, foi através do ministro Flávio Dino, com relação a esse tema, mas você coloca ali uma limitação, uma orientação, mas você não muda o valor
efetivo, você estabelece uma forma de crescimento pela inflação desses recursos, mas é um volume muito grande. Então, assim, o Congresso precisa saber também desse assunto e o presidente da República hoje fica numa posição de fragilidade, qualquer que seja o presidente da República, poder fazer a governança do seu orçamento. Tem ministro que só consegue trabalhar se o deputado colocar emenda. Se não colocar emenda, não tem recurso para fazer, para trabalhar. Então, o Brasil perdeu, né, por desequilíbrio fiscal, por ter taxa de juros muito alta, cada ponto de juros é um desfalque no orçamento. Então, você tem hoje um comprometimento do orçamento e a necessidade de emissão de títulos permanente para poder financiar a dívida do Brasil. Então, isso é um círculo vicioso que a gente vive nele e que precisa ser rompido efetivamente, né, com um nível de responsabilidade, com o alcance de metas estabelecidas. Então, o Brasil perdeu a capacidade de fazer investimentos, de fazer obras estruturantes em muitos locais. Os estados, alguns deles, eu incluo o meu, a gente se organizou, né, para poder fazer investimentos. Veja que eu faço 20% de orçamento, mas quase poucos estados fazem isso, porque muitos estados, mesmo São Paulo tem uma dívida gigantesca. São Paulo faz de investimento com recurso próprio 2,5% do seu orçamento, né? Então, você tem hoje uma dificuldade, né, de muitos estados, mas mesmo assim, né, os estados que conseguiram ter capacidade de financiamento e ter uma gestão fiscal adequada, conseguiram avançar nos investimentos. Quando o estado tem o controle, né, da política, isso ajuda muito. Você vê que alguns estados também copiaram o Congresso Nacional. Tem a Assembleia Legislativa que tem emenda obrigatória de 50 milhões de reais para cada deputado estadual, tá certo? Então, quando o governo estadual perde também o controle do comando, do debate político, do diálogo político, isso também afeta muito os investimentos dos estados. Então, nós temos necessidade de recuperar nossa capacidade de investimento em obra de infraestrutura. Enquanto isso, o governo tem que avançar efetivamente em regras claras para poder fazer parceria com o setor privado, para compensar um pouco essa falta de investimento público. Então, são caminhos que a gente tem que seguir de parceria, que a gente pode ter neste momento, e o governo trabalhar efetivamente para recuperar a sua capacidade de investimento e o controle político na relação com o Congresso. Governador, eu queria aproveitar, só que o senhor tocou no assunto Congresso, o senhor lidera as pesquisas para o Senado, lá no seu estado, né? Tem liderado, pelo menos a mais recente que eu acompanhei. Como é que o senhor vê hoje, por exemplo, a gente sabe, o Valdemar da Costa Neto com o PL tem um projeto muito grande de ter uma bancada expressiva de senadores, a partir do ano que vem, até para ter um poder maior de barganha em relação ao judiciário, podendo, por exemplo, conseguir ali articular a possibilidade de empichar o ministro do Supremo. Como é que você enxerga hoje o lugar do Senado no Brasil, em que ainda é uma casa mais sênior de pessoas que tentam dar um certo equilíbrio na política? O senhor vê com bons olhos, por exemplo, esse avanço do Senado com o poder, se esse projeto do Valdemar, do PL, Poxa. Olha, eu acho que o sistema no Brasil de duas câmaras é um sistema bom, pelo tamanho que o Brasil tem, tá certo? Porque como eu já fui de uma casa e da outra, tá certo? Eu sei, assim, como os projetos podem ser debatidos e aperfeiçoados. Na minha época era. Eu fui senador em 2000, comecei em 2007, né? Eu me elegi em 2006, fiquei até 2010. Depois eu saí até 2010. Depois eu saí para ser governador. Fiquei 4 anos no Senado. Mas era diferente. Hoje o Senado está mais jovem, né? Assim, pessoas mais jovens, muita gente de rede social, né? Assim, né? O momento que a gente está vivendo. Inclusive, né? O Senado, né? Inclusive o Senado, né? Vivendo no mundo e no Brasil não é diferente. Acho que no Brasil até pior, né? Pior no sentido de ser mais intenso essa questão da rede social. Então, eu acho que o PL está com um projeto, né? Com um projeto. Bastante claro, inclusive. Bastante claro, né? Não temos que condenar, né? Quem tiver também um projeto como esse tem que trabalhar para eleger senadores também. Mas eu considero que o Senado sempre foi uma casa do equilíbrio, né? O Senado não pode se transformar numa Câmara de Deputados, porque a Câmara é uma Câmara muito mais diversa, né, pelo número de parlamentares, e com intensidade de debate muito maior e, às vezes, com
intensidade nas vozes no parlamento lá, muito mais intenso e muito mais instável. Então, o Senado precisa, para o bem do Brasil, continuar como uma casa mais estável, mais previsível, né? Eu acho que isso seria muito importante que pudesse continuar acontecendo. Nos últimos anos, isso tem avançado para um outro caminho, mas é bom que o Senado possa manter, de fato, uma serenidade, tá certo? Nessa condução. E aí, o seu nome está sendo testado nas pesquisas, a gente precisa te perguntar, tem essa intenção, vai ser candidato ao Senado, governador? Olha, eu tenho dois caminhos. Eu posso não ser candidato a nada, terminar o meu mandato de governador, tá certo? E concluir meu mandato, o terceiro mandato de governador. Eu sou muito agradecido ao povo capixaba por essa oportunidade e posso ser candidato ao Senado. Então, são essas duas opções. Então, o que vai me dizer se eu vou ser candidato ou não? É o processo político, se a gente tiver organizado na sucessão, né, para a gente poder ter lá uma condição mínima e garantida de que a gente vai manter o Estado, né, assim, com esse equilíbrio, independente da pessoa ser aliada ou não, mas sim que a gente vai ter um Estado que vai continuar dando passo adiante, como a gente tem feito. Vocês, alguns aqui conhecem o Espírito Santo, outros não, mas o Estado do Espírito Santo hoje, se você for lá, você surpreende, né, com a organização do Estado, com a beleza do Estado. Então, o Estado ganhou nesses últimos anos, tá certo? Assim, um potencial, né, de qualidade de vida muito grande. Então, a gente tem que continuar para a gente poder levar nessa direção. Então, se eu conseguir organizar isso, eu posso ser candidato ao Senado. Senão, eu fico no governo, porque no governo a gente tem mais capacidade de organizar a sucessão.